O presidente da FCDL-RS comenta os resultados do comércio varejista no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2023. Vitor Cor concedeu entrevista para Alexandre Appel. Estamos recebendo no Consumidor RS o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, presidente Vitor Cor. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado por mais esse convite de participar do teu programa. Sempre é uma alegria e uma satisfação poder colaborar para transmitirmos aí as informações e os nossos conhecimentos da prática do dia a dia do comércio. Que bom, presidente. Presidente, já estamos no segundo semestre. Que avaliação o senhor faz do nosso comércio varejista do primeiro semestre? O resultado foi dentro das suas expectativas? Foi aquém ou foi além? Olha, na verdade, ele foi aquém, porque a nossa expectativa era maior. Nós esperávamos uma reação maior, mas existe aí várias situações e vários acontecimentos que não nos proporcionaram crescer na medida que nós tínhamos essa expectativa. Agora, houve um crescimento real, embora que a nossa base comparativa seja muito fraca, porque nós ainda sofremos com a questão da crise sanitária lá de 2020, e onde o comércio foi extremamente afetado, não só o comércio, todos os setores produtivos. Agora, a nossa grande esperança era de que haveria uma retomada mais célere. Isso não aconteceu, e também não no primeiro semestre. Agora, notícias boas. Nós tivemos aí um aumento do número de pessoas empregadas em praticamente todos os setores Isso é bom. No Rio Grande do Sul. E quando tem mais pessoas empregadas, naturalmente que tem mais pessoas que estão gerando renda e que estão aptas ao consumo. Então, também no consumo, nós tivemos aí um crescimento na ordem de 6%. Logicamente que a gente tem que ir nessa conta, para ela ser uma conta real, tem que abater aí os índices de inflação que aconteceram nesse período e que foram bastante nocivos, e talvez também seja um gargalo que tenha afetado esse desempenho. Claro. Agora, existe aí uma série de situações, especialmente a confiança, a temeridade, o medo. Tu sabe que a gente já falou isso várias vezes, onde o medo é um dos principais inibidores e, digamos assim, paralisadores do comportamento do ser humano. E essa instabilidade que aconteceu aí na troca de governo, e especialmente declarações desastrosas por parte de lideranças importantes dentro do contexto político, isso afeta as pessoas e as pessoas se retraem. Então, diante de tudo isso, nós consideramos bom o primeiro semestre, e a nossa esperança agora, a expectativa é de que o segundo semestre possa, então, retribuir aí e equilibrar essa nossa expectativa do ano de 2023. E sempre, o segundo semestre, tu sabe, né, Ato, que ele é melhor, porque existem datas mais importantes, existem eventos, como, por exemplo, o pagamento do 13º salário no setor privado, que alavanca bastante as vendas. E estamos nessa expectativa, mudanças constantes, comércio é extremamente dinâmico, e vai mudando, e essas mudanças são céleres, essa questão toda da web, das compras online, enfim, via internet, elas têm também modificado o comportamento do consumidor, e o próprio comportamento do consumidor também tem mudado, onde outras prioridades na vida das famílias têm dividido com nós do comércio e consumo. Presidente, o senhor saudou a última vez que eu lhe entrevistei a antecipação do 13º dos aposentados. Eu fui um que recebi. Ontem recebi minha fatura do cartão de crédito, ela veio bem baixinha. Eu usei o 13º de aposentado para fazer compras no supermercado. E conversando com os meus amigos gerentes do Zafra, lá do Bourbon Country,
Eles me disseram que realmente o volume de compras, o volume de vendas nesse mês, em função da antecipação do 13º dos aposentados, foi extremamente elevada. Mas gêneros alimentícios, quer dizer, para o comércio em geral, artigos de vestuário, enfim, isso aí não teve repercussão maior, presidente? Teve sim, Apple. Sempre quando existe um dinheiro circulante novo, ele é muito bem-vindo no comércio e a gente sente os reflexos. Agora, acontece também que nós tivemos um inverno diferenciado, um inverno onde as temperaturas não caíram muito, embora que um inverno bastante úmido, com muitas chuvas, que também, digamos assim, contribuiu para que a gente conseguisse alavancar vendas. Então, houve sim um acréscimo. Tu sabe que no segmento do ramo mole, que são as lojas de confecções, vestuário, calçados e acessórios, o número é maior de estabelecimentos, e nós notamos, sim, que houve um crescimento nesse período, porque foram 5 bilhões de reais que foram injetados na economia do Rio Grande do Sul. Então, esse dinheiro movimentou e também, logicamente, que atingiu. A questão da alimentação, sempre nesse período, também ela é muito favorecida, porque a tendência das pessoas é ficarem mais em suas residências, nos seus lares. Então, existe aí um consumo, né? A prática da culinária, o cuidado com a saúde também, para não se, digamos assim, sempre fazer refeições fora de casa. Então, isso tudo colabora. Agora, houve, sim, uma interferência dessa antecipação do 13º para aposentados, e que resultou em situação de aumento de vendas em todos os segmentos. Presidente, nós tivemos, presidente Vitor, pela segunda vez, esse fenômeno chamado de ciclone extratropical aí, que destruiu muitas cidades do interior. Até agora há pouco estava ouvindo uma reportagem na televisão. Ainda existem cidades, lugarejos, que estão sem energia elétrica há 8 dias, presidente. Eu fico imaginando o prejuízo para esse comércio local, restaurantes, lojas, sem falar das famílias que não têm como tomar um banho. Eu vi um desabafo de uma pessoa numa rede social que já gastou mais de R$1.000 em gasolina para o gerador. Mas isso é uma coisa terrível. O que o senhor está vendo desse quadro todo, presidente? O senhor fica preocupado também? A gente se preocupa, inclusive, nós estamos fazendo ações junto com outros grupos para conseguirem minimizar o sofrimento dessas pessoas. Por exemplo, Caraá é uma cidade extremamente afetada e ela foi, na primeira vez, dizimada. E agora, nesse segundo ciclone, também houve novamente um prejuízo muito grande. Os rios subiram muito e praticamente foi muito parecido, não destruiu da mesma forma, porque as coisas já estavam destruídas. Agora, realmente, são fenômenos da natureza que impactam significativamente a situação econômica. Ela não existe mais nessas cidades, né? Porque, na verdade, se o comércio ou se a indústria não foi afetada, logicamente que só se ela produz para fora dessa sua cidade, né? Mas aqueles comerciantes que dependem ali do consumo da cidade estão aniquilados ou paralisados completamente, imbuídos e dentro da mesma esteira da reconstrução. Então, essas cidades, por exemplo, do litoral, que foram bastante afetadas, realmente é uma penúria, e a nossa estrutura, a infraestrutura, realmente ela ainda é muito pífia, ela é muito fraca, ela não tem os investimentos que deveriam ter sido aportados. Mas aí a gente entra numa seara maior de uma discussão política das prioridades dos nossos políticos. E tu sabe muito bem que essas prioridades foram bastante distorcidas nos últimos anos no Brasil e também no Rio Grande do Sul, por conta do crescimento do custo da máquina pública. E muitas vezes os impostos, a razão do recolhimento desses impostos, o seu objetivo não é atingido. E esses impostos são desviados para outros fins, né? E para tapar buraco, para se falar um ditado bem popular. Então, existe aí uma série de coisas que precisam ser modificadas e
a nossa, digamos assim, esperança, e falando bastante em esperança, mas é de que a gente consiga, através de decisões das políticas públicas, consiga melhorar a qualidade de vida do povo gaúcho e também do povo brasileiro. A esperança, como diz o ditado, o jargão popular, é a última que morre. É verdade. E esperamos que essas pessoas aí que, de forma irresponsável, têm dado algumas declarações públicas, revejam seus conceitos e busquem um alinhamento para que a gente, de fato, possa desenvolver o nosso Estado e o nosso país aí de uma forma sustentável. Falando com um dirigente da CE Equatorial, ele me disse, Apple, não tem como, Apple, em qualquer lugar do mundo, o restabelecimento total da energia encontraria a mesma dificuldade, que o evento foi extremamente grave. Então, não dá para a gente simplesmente jogar a culpa na distribuidora, o senhor não acha, presidente? Não, na verdade, sim, porque, inclusive, essa distribuidora ela é recente, é nova, dentro de um histórico, digamos, maior no tempo. Agora, é o que eu te falei, a estrutura, a infraestrutura é muito pífia, e vem de longos anos por falta de investimentos. Exatamente, as redes muito frágeis. Nos países desenvolvidos, logicamente que existem esses fenômenos, e a gente recentemente acompanhou nos Estados Unidos, quando entram aqueles ciclones ou até os terremotos e maremotos, enfim, a gente vê cidades completamente dizimadas, mas uma recuperação rápida, porque a economia é muito forte e tem um aporte rápido da reconstrução. Isso. Agora, no Brasil não tem isso, então quando é para vir uma verba federal ou estadual, tudo tem um processo, uma morosidade para que esses recursos cheguem lá e possam ser investidos e que a situação seja transformada com o mais brevidade possível. Então, se o recurso não vem, logicamente que toda a recuperação é mais demorada. Então, eu acho que a gente está num processo de evolução, essa privatização, eu acredito que ela vem para uma melhora. Agora, a questão da privatização também da Corsã, onde investimentos serão feitos e melhorias certamente acontecerão, e é uma evolução crescente, assim como quando a gente constrói uma casa, ou quando edifica, né, um edifício. Então, são etapas que precisam ser vencidas e que a gente ainda está longe para ser um país de fato desenvolvido. Presidente, hoje eu assisti um vídeo nas redes sociais da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, e a Rua do Ouvidor tinha lojas nos dois lados. As lojas estão praticamente todas fechadas e a rua está tomada de camelô de cima a baixo. Semana passada, entrevistei o presidente Moacir Schuchster, do Secov RS-HDM, e ele me disse que realmente os imóveis comerciais, o aluguel não estão saindo, eles estão nas prateleiras e não tem interessados. Presidente, quando é que o senhor acha, presidente, que nós vamos ter a nossa economia recuperada nos moldes que era antes da pandemia, as lojas abertas, as pessoas circulando? Isso vai acontecer ou isso ficou para o passado e nós vamos ter que viver uma nova realidade? Na verdade, é o que a gente trabalha para que haja uma melhora, digamos assim, do cenário como um todo. E por isso que eu falo da importância das políticas públicas, e a política é extremamente importante, e muitas vezes nós, comerciantes, existia uma cultura de que a gente não se envolvia em política. Porém, a todo cidadão brasileiro, na minha concepção, é obrigatório nós participarmos da atividade pública e, especialmente, nos manifestarmos de forma respeitosa e ordeira, concordando, discordando, elogiando ou criticando, mas sempre dentro de um comportamento exemplar e onde a gente possa ter o direito de expressão. Isso também, hoje, está em xeque. A gente está num eminente risco de sofrer aí uma ação penal ou até
uma reclusão se a gente manifestar o pensamento que se tem, ou, digamos, o nosso entendimento, a nossa visão de futuro. Eu acredito, sim, que nós podemos retomar, eu acho que o comércio pode retomar. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo que as coisas estão andando bem, existe uma visão de futuro, ou seja, uma visão sistêmica de todo o processo funcionando, e começando, inclusive, pela Receita Estadual, que vem modernizando o seu processo de arrecadação, e, inclusive, criando um conselho onde a FCDL faz parte, a Fiergues, a Federação, a FEComércio, a Farsul também faz parte, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a seccional do Rio Grande do Sul, e aonde nos dá o direito e a liberdade de nós apresentarmos as nossas ideias e também nossas sugestões e nossas críticas. Então, tem funcionado isso muito bem. Que bom, que bom. E num aspecto, assim, ações estão sendo tomadas para que a matriz tributária seja ampliada. O que é essa ampliação? É que todos paguem impostos e sem privilégios, porque hoje a matriz tributária, alguns pagam impostos, outros sonegam, outros trazem produtos de origem duvidosa, outros têm o benefício das cidades gêmeas, que foi aprovada uma lei que, na minha concepção, é uma barbaridade, porque as cidades gêmeas, sob o pretexto de que lá não pode ser instalada uma indústria, ela pode vender sem a existência do imposto de circulação de mercadorias. Então, isso é uma concorrência desleal, o Estado é desfavorecido, prejudicado, para se dizer bem a verdade, né? E a concorrência é desleal junto aos demais players do setor. Então, nesse trabalho, a gente vem notando que aqui no Rio Grande do Sul, isso está sendo alinhado, está sendo melhorado. Então, eu acredito que sim, que através de decisões inteligentes, através de uma visão sistêmica, através de uma implantação de diálogo entre governo, entre geradores de renda e riquezas, né, entre trabalhadores, a gente possa melhorar isso de uma forma mais breve. Agora, o que não pode é essas autoridades pegarem um microfone e falarem sem conhecimento, inventarem números, dizerem coisas sem fundamento, ameaçarem pessoas, rotularem pessoas. Então, isso não contribui para o desenvolvimento. Eu acredito que, como diz também mais um ditado popular, né, no andar do caminhão as melancias vão se ajeitando. A dor, ela ensina o gemido. Então, acredito com a dor que nós todos estamos sofrendo por essas, digamos assim, até, diria, inconsequências, né, que estão sendo praticadas, nós certamente vamos aprender a escolher melhor, a nos posicionar melhor dentro de uma forma ordeira para construir uma sociedade mais justa. Hoje, como está, realmente é um grande risco ser empresário, é um grande risco investir, né? E então tudo fica atrelado dentro de um sistema. Mas eu tenho esperança e fé de que as coisas vão melhorar.